Bonjour, ici c'est Luciano do blog eufalofrancês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar sobre como que é muito fácil quem fala português aprender vários verbos ao mesmo tempo e quais são as terminações dos verbos. Eu vou te falar sobre isso agora. Ok. Então, sobre os verbos em francês, nós temos os verbos irregulares, português também tem, e as terminações dos verbos. Os verbos que terminam em ER, E-I-R. Étudier, manger, parler, apprécier, dîner, commencer. É a maior parte, só para dividir aqui, fica mais fácil para mim. A maior parte dos verbos franceses termina em ER, E-I-R. A maior parte dos verbos em português termina em AR. Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Andar, comer, deixa eu ver, estudar, comer, falar, apreciar, jantar, começar. A maior parte dos verbos em português termina em AR. Então, essa é a grande vantagem. Olha só, além de parecer muito, é só você trocar o final, no infinitivo, claro. Étudier, estudar, terminou em R, estudar. Manger, comer. Esse aqui já foi uma exceção. Parler, falar. Falar, outro AR. Apprécier, apreciar. Dîner, jantar. Commencer, começar. Então, ou seja, a maior parte dos verbos terminada em ER, aqui, vai ser o mesmo verbo terminado em AR em português. Então, assim você já sabe inúmeros verbos, sem contar aqui. Apreciar, olha só como é que parece. Começar, olha só como é que parece. Estudar, olha só como é que parece. E vários outros, eu poderia colocar centenas aqui, mas não vem ao caso, só estou te explicando que quando você está vendo uma leitura e ouvindo ao mesmo tempo, que eu sempre digo para você fazer, então esse vocabulário vai entrar na sua cabeça sozinho, sem você ter que decorar isso de forma natural. Então você pega os verbos terminados em ER e AR, muitos deles já são parecidos. Então, ou seja, é aí que está a vantagem de quem fala português, que eu falo sobre isso. Você tem muita vantagem em aprender o francês, mesmo que você já tenha o francês iniciante, ou intermediário, ou até mesmo avançado, tem muitas palavras que a gente não sabe. Tem francófones que não sabem todas as palavras. Eu não sei todas as palavras em português, você não sabe todas as palavras em português. Então, ou seja, é convivendo e aprendendo que você vai ver que isso entra de forma automática. Os verbos terminados em IR, partir, offrir, cueillir, dormir. Dormir é igualzinho em português, hein? Dormir. E ainda pronuncia o R no fim. Aqui, está tudo pronunciando o R no fim, ok? O-I-R. Savoir, vouloir, pouvoir. Então, saber, querer e poder. R-E. Esse aqui é bem mais raro, mas tem também. Connaître, conhecer. Boire, beber. Faire, fazer. Porém, aqui entra os verbos irregulares. Igual tem no português, verbos irregulares, no francês também tem, que é o ser, estar, ir, fazer e dizer. Fazer e dizer. Être, avoir, aller, faire et dire. Então, ou seja, esses aqui são verbos irregulares do francês, que tanto a conjugação deles quanto a forma como que eles terminam não tem muita referência no restante da regra gramatical dos verbos.
Mas isso aqui não é para você aprender a conjugar verbo, nada disso. Estou te mostrando aqui como que você pode saber muitas palavras ao mesmo tempo, terminada em ER, que a maioria delas vai ser no português terminada em AR. Com isso, você já tem um avanço para você aprender muito mais rápido várias palavras ao mesmo tempo. Com isso, você entender o contexto de um texto, uma frase. E como eu sempre falo, aprenda uma frase, dentro daquele contexto você continua com frases, que seja para utilizar o dicionário do lado, para você aprender outras palavras que você ainda não sabe, mas o interessante é você entender todo o conteúdo. Se você não compreende o que você está escutando, dificilmente, se você escutar 1000 vezes, você vai entender. Precisa de uma explicação. Da onde que vem essa explicação? Se eu pego um índio, um indígena, que mora na selva, que fala só a língua tupiniquim, e eu ponho esse índio para escutar um áudio em francês, sem nenhuma explicação, só escutar. Ele vai escutar 1 milhão de vezes e não vai entender, porque não tem explicação visual. Como que ele vai entender? Não vai entender. Então, você pode educar o seu ouvido, escutando muitas vezes aquilo que você não entende. O que é educar seu ouvido? É você saber quando um francês está falando, você educar seu ouvido com a fala, com a pronúncia. Então, você sabe quando que que está falando em francês. Quando eu era criança, eu lembro que eu via reportagens internacionais, ou Olimpíadas, Jogos Olímpicos e tal, em outros idiomas, e eu não sabia que idioma que estava falando. Não sabia se era inglês, não sabia se era francês. Hoje em dia a gente já tem mais facilidade por causa da internet, mas se você educar o seu ouvido, você sabe. Hoje em dia eu sei, se eu estou ao lado de um polonês, né, que em Portugal fala polaco, um polonês conversando, eu sei que é um polonês. E eu sei também quando é um russo que está conversando. E tem muita diferença porque eu já ouvi muito russo conversar perto de mim, muitos poloneses conversarem perto de mim. Então é isso, educar o ouvido, você pode até escutar várias vezes aquilo que você não entende nada. Porém, você vai perder muito tempo ao invés de se você não fizer da forma como que eu ensino, da forma como que eu te aconselho, que é ouvir e ler ao mesmo tempo, mas desde que você tenha conhecimento das palavras. Então, ou seja, pega 1, 2 palavras ali, então muitas em português parecem com a escrita em francês, salvo algumas exceções. Por exemplo, você pega garçon, em francês é menino ou criança, né? Criança do sexo masculino, menino, e no português não é. Então, algumas palavras em francês, que é a mesma escrita em português, tem suas exceções, tá bom? Eu fico por aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, te convido a curtir meu canal, a deixar um comentário. Se for pelo Facebook, a mesma coisa. Que com esses comentários eu posso produzir mais vídeos para quem tem interesse em aprender a língua francesa de forma rápida, eficiente e original, sempre escutando áudios assistindo vídeos de franceses originais, ou seja, autênticos, que não é o meu caso. Eu apenas te ensino a entender como que funciona o aprendizado. Então, quem vai te ensinar a falar é você mesmo, educando o seu ouvido, igual eu falei, e melhorando assim a sua leitura, o seu aprendizado, a estrutura, a gramática, tudo vem ao mesmo tempo. Não precisa você dedicar tempo para estudar só gramática, só conjugação de verbo. Tudo vai vir automaticamente, eu garanto isso para você. Aqui abaixo eu vou deixar áudios na voz masculina e feminina, igual eu sempre falo, de verbos, com frases de verbos e verbos assim para você fazer o download, e também material escrito, sempre. Um vai ser ligado no outro para te ajudar a acelerar o seu processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de direção no francês. Um francês autêntico, um francês original, um francês inteligente, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.